eu coordenei com um grupo grande de profissionais e de estudantes, numa época que a gente tinha uma ideia de criar um escritório experimental de projetos no Mackenzie, onde eu dou aula, e havia um time de autores de projeto da qual eu participava, que estavam também a arquiteta Vera Luz, que é professora da PUC, que entrou como arquiteta convidada, e professores de projeto do Mackenzie, que eram Hector Villeca, o Flávio Marcondes e Tito Lívio Fracino. Então nós tínhamos isso como um núcleo projetual, depois a equipe inteira eram 32 pessoas, então foi um período que nós trabalhamos intensamente para pensar essa questão. E o Minhocão é uma obra de engenharia de tráfego, desenvolvida na década de 70, né? E que, enfim, resolve, digamos, a ligação leste-oeste da cidade e arrasa não só qualquer cidade, mas o centro. Então, se a gente pensar na Avenida São João, é a nossa primeira saída a oeste, 1725. Enfim, é uma avenida importantíssima e que foi tamponada. Além da Amaral Gurgel, que dá no Largo do Aroche, que é uma das praças, enfim, mais bonitas. Ou seja, a área central, ela é uma área cheia de praças, avenidas generosas, enfim. Então, acho que foi um equívoco, não sou só eu que acho, evidente. Eu estudei na FAO e desde a época, na década de 70, enfim, essa discussão vem sendo o desmonte do Minhocão a favor da reposição histórica da cidade e da cidade no nível do chão, porque aquilo é uma interferência brutal e de uma agressividade enorme para quem mora nos edifícios lindeiros, né? Poluição sonora, visual, pó, enfim, e embaixo, no socavão, quer dizer, acabou levando, dada a escuridão, quer dizer, um grande escurecimento da área, acabou levando a uma deterioração muito grande da área como um todo. Tem edifícios da melhor qualidade, arquiteturas da melhor qualidade, e que com esse elevado criou uma situação extremamente agressiva e desurbana, eu diria, o contrário à ideia de cidade, né? Então, o nosso partido, quando nós fizemos esse projeto, que foi em 2006, e que foi feito a partir desse escritório experimental de projetos, que era a ideia de fazer esse escritório junto à universidade, que nós fizemos. Então nós desenvolvemos isso numa grande equipe, essa é a primeira questão que eu gostaria de dizer. E, logicamente, o nosso pressuposto era o desmonte, mas não adianta só desmontar, quer dizer, você tem um bruto fluxo e para onde vai esse fluxo, né? E aí que o nosso projeto estava associado à questão dos trilhos, que é uma outra antiga discussão em São Paulo, que é que nós tínhamos 3 grandes linhas passando pelos nossos trilhos, que era a Sorocabana, Central do Brasil, e a Santos Jundiaí, que era a carga que corre paralelo ao Rio Tietê, né? Que são, enfim, vocês conhecem os trilhos de São Paulo, e a gente propunha que essa linha ferroviária, que hoje não é mais carga, e a gente aposta muito no ferroanel, não só nós, a cidade como um todo, assim como há o Rodoanel, há a perspectiva de que a carga corra por fora da cidade de São Paulo e não passe na Estação da Luz como ela passa hoje. Ainda passa, né? Cada vez menos, mas enfim, ela ainda está usando. Então a ideia, como nós tínhamos 3 linhas ferroviárias, o leito é muito grande. Então nós propusemos que esse trilho nessa região, que vai de Lapa a Bresser e continua, fosse só de passageiros, só trem transporte de passageiros, quer dizer, saindo a carga, indo para um ferroanel. Claro que isso são projetos, os projetos urbanos são sempre projetos de grande desenvolvimento no tempo, não é uma coisa que você faz em 1 ou 2 anos. Esta operação toda de desmonte, nós utilizaríamos inclusive todas as vigas pré-moldadas do elevado para algumas passagens de nível próximas à luz, em alguns momentos dessa nova utilização, que a gente propunha passageiros e uma via com automóveis, um binário, indo e vindo, além de um canal drenante. Porque nós estamos numa área de várzea. A gente tem, se vocês olharem essa imagem, por exemplo, que foi uma das imagens primeiras,
Então, por exemplo, isso aqui é um minhocão, né? Essa situação aqui. Inundações, enfim, quer dizer, a gente tem um problema que qualquer paulistano conhece, e a ideia é que passasse a ser isso, a São João, não é? E Amaral Gurgel, ou seja, aqui é uma perspectiva que você vê, inclusive, a fuga do Banespa lá ao fim, né? Quer dizer, seria a Avenida São João sem o elevado, e aqui Amaral Gurgel chegando no Aroche sem o elevado. Bom, enfim, então, para nós, isso era um projeto de grande infraestrutura urbana, quer dizer, que pensa a geografia, por causa da várzea, quer dizer, nós temos um espigão, que é a Avenida Paulista, e um solo muito impermeabilizado em São Paulo, onde as águas descem em velocidade, né? Então a gente propõe a absorção dessas águas parcialmente através de um canal ao longo do trilho e algumas lagoas de retenção na área do Porto de Areia, que é perto da Barra Funda, que é uma outra imagem do trilho de passageiros, um binário indo e vindo no fluxo. Eu acho que hoje a gente poderia pensar isso de várias outras maneiras, essa é uma hipótese, há outras maneiras, o canal, né? E aqui os sistemas de lagoas, que eram justamente no antigo Porto de Areia. Olha o que era o rio Tietê antes da retificação, ou seja, a área inundável do Tietê chega até a Pinacoteca do Estado, a área natural. Depois eu mostro embaixo um outro projeto que nós fizemos, que chama Arco Tietê, que foi um grande chamamento público, que muitos arquitetos e construtoras participaram. E enfim, nós temos um bruto problema de drenagem em São Paulo, como todo mundo sabe. Mas, em princípio, nós defendíamos o desmonte, defendemos a utilização parcial da estrutura do desmonte, quer dizer, as vigas pré-moldadas, basicamente, mas associado à utilização dos trilhos. Agora, eu queria colocar uma coisa, eu sei que há uma polêmica aí, quer dizer, o plano diretor, quer dizer, há várias posições, há quem defenda a manutenção, acho que ninguém defende a manutenção do minhocão como ele é hoje, mas há quem defenda a utilização dele como parque, o que eu acho que é um paliativo, acho que é uma leniência de um contrato social de sociedade. Quer dizer, leniência por quê? Porque, na verdade, é a mesma política que ocupa as nossas praças públicas com terminais. Terminal Bandeira, Terminal Parque Dom Pedro, Terminal Princesa Isabel. Ora, era o Parque Dom Pedro, a Praça da Bandeira, a Praça Princesa Isabel. Né? Quer dizer, porque essa necessidade e essa questão dos terminais nas praças públicas faz parte do mesmo vetor que faz o minhocão, que é uma engenharia de tráfego. Eu diria, em princípio, que é claro que não uma coisa de imediato, mas eu acho que a nossa política em geral seria aumentar o transporte público, eu diria tirar estes terminais destas áreas, não é? Quer dizer, eu acho que tem que pensar, não há porquê, não conheço nenhuma cidade que tenha terminais deste porte. Você pode ter uma sucessão de alguns pontos de ônibus em momentos de maior uso, mas você pegar, por exemplo, em frente ao Mackenzie, que tem um fluxo enorme de gente saindo e entrando de manhã, de tarde, de noite, são milhares de alunos, professores, funcionários, gente que frequenta a universidade, é um grande polo urbano, e você tem lá um ponto na Avenida na Consolação, ou seja, não precisa fazer um terminal urbano, né? Então eu acho que a discussão sobre a manutenção é uma discussão de que é leniente. É como se você fosse minha aluna e estivesse falando português errado e eu não te corrijo. Quer dizer, enfim, claro que nós temos problemas de alfabetização no país, mas é uma coisa que nós temos que sanar em todos os níveis, né? O aluno, inclusive, não tem que ser estudante universitário para falar português corretamente. Então, da mesma maneira, nós não podemos admitir que passe um viaduto na janela do cidadão. Não é? Com aquele barulho, com aquela deterioração, e que os nossos centros de cidades sejam tratados dessa maneira. Então eu acho que essa coisa de a gente faz um parque em cima e fica tudo bem, nós temos não tem tanta área verde no centro. Tem sim, tem que refazer o Parque Dom Pedro, tem a Praça da República, tem o Aroche, tem N praças, tem a Praça da Sé, quer dizer, o centro é das áreas mais bem servidas de praças e avenidas generosas, calçadas generosas. Então eu acho que
é ser leniente com o contrato social que rege uma sociedade, que faz com que vocês e eu e todos que habitam e que usem a cidade tenham um código comum de civilidade, né, de transporte, enfim, de tudo, de áreas verdes, de cidadania no sentido maior. Então eu acho que manter, quer dizer, aceitar, porque pôr o parque em cima é aceitar, né? Ah, não, então tudo bem. Não, não é tudo bem. Porque às vezes as cidades cometem erros e temos que corrigi-los. Por exemplo, as nossas ocupações de várzea do rio, nós vamos ter que resolver esse assunto em algum momento, é uma questão de tempo. Quer dizer, nós estamos com 10 pistas de cada lado do Pinheiros e do Tietê. A cidade não anda e, ao mesmo tempo, o governo federal incentiva o automóvel. Quer dizer, nós estamos com um problema aí, não é? Quer dizer, ao contrário, nós temos que incentivar o transporte público, associado com as bicicletas, associada com os metrôs, com os trens de superfície, com os VLTs, com os ônibus de linha, né? Não estou dizendo que vamos banir o automóvel, mas se você tem um transporte de boa qualidade, você deixa o carro em casa, vai usar o automóvel para uma outra circunstância. Olha, eu acho que o que ele fez foi dar um escoamento para a ligação leste-oeste da cidade. Agora, você pode ligar o leste e o oeste, mas não dessa maneira, né? Então eu diria que o Minhocô de fio a pavio é indefensável. Como é indefensável o Terminal Bandeira na Praça da Bandeira, como é indefensável o Terminal Parque Dom Pedro no Parque Dom Pedro. Né? Quer dizer, faz parte de uma época de engenharia de tráfego muito forte em São Paulo. E como São Paulo é uma cidade basicamente rodoviarista, né? Quer dizer, feita pelo automóvel, nosso modelo foi o modelo americano e não o modelo europeu, né? Quer dizer, o nosso metrô começou muito tarde, na década de 70. Então foram opções que foram feitas e infelizmente a gente paga caro por isso hoje. Por exemplo, a nossa utilização dos fundos de vale como grandes vias, 23 de maio, 9 de julho, são os fundos de vale. Então são os tamponamentos dos rios, são a impermeabilização do solo. Então eu acho que o Boston, por exemplo, claro que nós não temos o cacife financeiro de Boston, mas eles desmontaram todos os viadutos, fizeram o que eles chamam de Big Dig, que foi enterrar todos esses viadutos e abrir a malha urbana para os cidadãos, né? Olha, na época, quando nós fizemos esse grande concurso, eu falei dos arquitetos, mas nós tínhamos consultores da melhor qualidade, o Renato Zúculo, o grande engenheiro Renato Zúculo na área de águas, a Sistran, Cláudio Macedo, Jaime Weissman na área de transportes. Esta operação toda, nós imaginávamos que era 10 anos, né? E tem uma logística que aí eu acho que são N interfaces, porque não é uma coisa simples, né? Então, o que vem primeiro, você tem que abrir, acho que aí é complexíssimo, não saberia te dizer. Nós imaginávamos que se fosse autorizado, em princípio você começa desmontando. Agora é claro que isso você não desmonta de uma vez só, né? E quando você desmonta, quer dizer, em princípio você teria que primeiro abrir o fluxo por uma outra via para depois poder interditar a área central, né? Quer dizer, é uma operação enorme, é como você fazer uma linha de metrô. É uma obra que supõe uma logística, mas depende sempre das vontades políticas. Eu diria, o Big Dig fizeram em Seul também isso, desmontaram um viaduto e refizeram um rio, né? Renaturalizaram um rio. Eu acho que são obras de, no mínimo, 5, 6, 7 anos. Isso se for já toque de caixa, né? Porque a gente sabe como é a nossa política, que a gente espera que seja mais civil, né? Quer dizer, que esse nosso contrato social que está cada vez mais ameaçado, né? Então tudo bem, planta lá umas árvores e tudo bem. Não é tudo bem, né? Agora, como operacionalizar isso, aí acho que você tem a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Transportes, com a Secretaria de Recursos Hídricos, todos vendo essa grande operação. O que vem antes, como faz, porque você tem prédio em cima de rio em São Paulo. Nós temos, se a gente olhar a malha, a rede hídrica de São Paulo, é como se a gente estivesse em cima de um aquífero. A quantidade de rios que a gente nem sabe.
porque eles estão todos tamponados. É uma cidade que tem 3 grandes rios, né? Então as interfaces, o que a gente chama de interfaces, você tem metrô passando, você tem rodovia passando, você tem trem passando, você tem rio encanalizado, enfim. O Falcão não é um fato isolado, ele tem que ser pensado com os fluxos da cidade também. Né? Quer dizer, você não pode engessar a cidade, a demole, você tem que ter alternativas de fluxos e de logística de tudo isso. É uma coisa simplesinha, que é claro, não é uma quadra. Não, como você disse, são quilômetros. E é quilômetros de um bruto fluxo, de uma bruta logística da própria cidade. Né? Então, se você pegar é um caminhão atrás do outro, quer dizer, você tem um bruto fluxo. Então, é uma obra cara, não é simples. Mas, como eu disse, as cidades cometem erros e tem que, assim como nós vamos ter que tirar aquela quantidade de marginais dos rios. Né? Quer dizer, na verdade, se você pegar o Saturnino de Brito, que é um grande engenheiro que fez o contemporâneo do Prestes Maia, quer dizer, quem fez o plano de São Paulo em grande medida foi o plano de avenidas, né? Então você tinha o Prestes Maia de um lado e o Saturnino de Brito de outro. O Saturnino de Brito deu grande importância às águas, tinha um outro projeto. Certamente, se tivesse sido implantado o projeto do Saturnino de Brito, acho que nós não teríamos o grau de inundação que nós temos atualmente, né? Então são projetos de longo prazo, são projetos de estadistas, né? Aí sim, são projetos territoriais. É como você pensar o sistema hidroviário no país. Hidrovia, Rio Paraná, não é? Quer dizer, são grandes, e São Paulo é a maior metrópole do país. Mas o Rio de Janeiro desmontaram lá a perimetral. Estão na nossa frente, com situações parecidas, né? Claro que eles têm Olimpíada, mas então tiveram eu acho que em algum momento isso vai se fazer. Agora, quando exatamente, tanto que está na pauta e volta à pauta, volta sempre à pauta. Então, eu espero que a gente veja, né? Vocês, eu acho que certamente verão, eu espero que eu também veja.